Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que Brasília hoje à tarde já está pegando fogo. Sabe aquelas sucessões de bombas que estão prestes a explodir? Pois bem, já tem uma, viu, gente? Uma estratégia de Bolsonaro. Sabe aquela verdadeira carta na manga? Algo que ninguém esperava, que ele está guardando para usar contra a Moraes no julgamento do golpe? É, gente, segundo informações que eu apurei nos bastidores, a expectativa é enorme, porque se essa cartada funcionar, o plano da narrativa da esquerda pode simplesmente desaparecer. Então, por aí vocês tiram o que vem por aí. Mas como Brasília não para, né? Acabou de chegar uma notícia agora há pouco, e é uma notícia gravíssima, viu, gente? Vinda diretamente do STF. E eu não estou falando do ministro Alexandre de Moraes, não, e nem de Flávio Dino. É de um outro ministro. Uma decisão que foi tomada que está deixando todo mundo de cabelo em pé. E tudo o que está acontecendo por trás dos bastidores de Brasília, eu vou trazer para vocês, e também o destaque detalhe desta notícia aqui no nosso editorial. É, mas não parou por aí não. Sabe ainda sobre aquele suposto golpe? Pois bem, gente, saiu uma notícia, uma informação chocante, viu? Que estava passando totalmente desapercebida e que simplesmente ninguém estava dando importância veio à tona, viu? Sabe aquela cereja do bolo? Uma atitude no depoimento de Mauro Cid que foi percebida por um advogado ligado a Bolsonaro, que pode desmontar de vez toda essa narrativa do golpe, viu? É, gente, segundo informações, o clima no STF é de alerta total. Já está falando nos bastidores que, olha, isso daí pode realmente acabar de vez até com o julgamento. E todos os detalhes e destaque desse depoimento, tudo o que vai acontecer por trás dos bastidores de Brasília, você vai ver nesse vídeo. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês dele, ninguém mais e ninguém menos do que Alexandre Garcia. Em um comentário cirúrgico e perfeito que ele revelou nesse vídeo sobre o governo Lula e também sobre esse depoimento, é gravíssimo. Prestem atenção, gente. Assistam. Olhem o que disse Alexandre Garcia. Nenhuma surpresa, né? Mas estão noticiando que Haddad prepara mais um pacote fiscal. É para tirar dinheiro de quem paga imposto, né? Quem só nega, não tira, e quem está só recebendo do imposto dos outros também não tem problema, está achando graça, né? Mas, enfim, seria, olha só, um imposto de renda mais alto sobre aplicações financeiras. Eu acho que é tiro no pé, porque a aplicação financeira é que garante a dívida pública gigantesca, mais do que gigantesca, 7 trilhões 600 bilhões. Ela só existe, ela só consegue ser rolada porque as pessoas estão comprando papéis do governo, fazendo aplicações financeiras. Se vão ter que pagar imposto para emprestar para o governo, fica bem esquisito, né? Mais imposto, porque imposto já se paga. E tudo isso é porque estão vendo, está na cara que esse IOF não resiste, né? Essa arrecadação. Então estão desesperados, porque o governo gasta demais. O tal arcabouço fiscal era uma só propaganda, né? Era para enganar vocês. A mim não enganou. Não sei a quem enganou. A mídia que aprovou, né? O que funcionava mesmo era o teto fiscal, que é lá do Temer. Mas, enfim, não tem mistério. Ninguém aprendeu com a Thatcher que não existe essa de dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. E Milton Friedman dizia que não tem almoço grátis, alguém vai pagar, sempre. Quando o presidente faz caridade, é o dinheiro do pagador de impostos. Bom, falei em presidente, eu não sei de onde é, ele não se dá conta que é chefe de Estado. Ele diz cada coisa. Agora, em julho, vai ter BRICS lá no Rio de Janeiro. Reunião
Reunião dos... Então, ele disse que o Putin pode ir tranquilamente, que não vai ser preso, porque não tem nenhuma razão para prendê-lo. Gente, ontem o Tribunal Penal Internacional disse que o Brasil, como signatário do Tratado de Roma, tem a obrigação de prendê-lo. Ou seja, se não o prender, se ele vier e não for preso, o Brasil vai ser expulso. Como mal cumpridor de cláusulas contratuais de um tratado. E aí perde totalmente a seriedade na comunidade internacional. Só vai valer dentro dos BRICS. Né? E mais, declaração que eu vi dele agora, diz assim, que ele acreditamos num cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Só quem não acredita é a Rússia e a Ucrânia. Dá para captar alguma coisa aí? Eu acredito que os dois farão as pazes, mas os dois não acreditam. Quando um não quer, dois não brigam. Basta um não querer. Mas se Lula está dizendo que os dois não querem, como é que ele é? Não dá, eu não consigo explicar para vocês, traduzir. Bom, queria comentar com vocês também a situação na Colômbia. Né? Eu falei aqui sobre o atentado contra o pré-candidato Miguel Uribe Turbay e disse que até o esquerdista Gustavo Petro tinha condenado. Mas agora eu vejo o rádio, a televisão, os comentaristas colombianos, não é bem assim, não. Ele, no sábado à noite, falou 45 minutos de improviso e fez uma demonstração de xenofobia, porque Turbay é uma família libanesa que foi para a Colômbia há quase 150 anos. E ele chegou até a falar em árabe, a fazer falas árabes, para dizer, olha, foi um árabe que recebeu 3 tiros na cabeça. Ele não disse isso, mas em momento algum ele manifestou realmente. Ele falou do comandante, o grande comandante Chávez. Ele disse que era consequência do que os israelenses estão fazendo com os árabes na faixa de Gaza. Fez uma mistura danada. E eu acho que ele está despencando nisso, porque agora as últimas investigações estão chamando o sujeito responsável, que é muito ligado ao presidente Petro, pela segurança de pré-candidatos e tal, para ele dizer por que não teve segurança. Por que um menino de 14 anos armado chegou perto a ponto de acertar 3 tiros na cabeça? O estado é gravíssimo, gravíssimo. É uma tragédia. Ele é um jovem de uns 40 anos, eu acho. A mãe dele já foi assassinada quando ele tinha 5 anos de idade. E o presidente Petro teve a coragem de dizer que o avô dele, quando era presidente da República, torturou 10.000 pessoas. O que ele tem que ver com o avô dele? Se é que torturou, não sei. É típico do ad hominem. Quer agredir a pessoa, agride os parentes, os irmãos, a pessoa dele, não as ideias, os argumentos. Saiu-se pessimamente presidente da Colômbia, Gustavo Petro. De Brasília, Alexandre Garcia. Eu não sei vocês, gente, mas para mim, Alexandre Garcia, sempre com seu comentário cirúrgico, sempre perfeito em suas análises. Mas quem realmente vai trazer a cereja do bolo é o advogado de Bolsonaro, Jeffrey Chiquini. Mas antes, olhem isso. Eu não acreditei que
o nosso amado presidente teria tanta coragem de dizer isso na cara do ministro Alexandre de Moraes, mas não é que ele teve? Assistam. E que os ministros do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. O senhor Flávio Dino, em 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão, ele diz... E hoje tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. O senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Mas numa das inserções, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais diz logo na entrada aqui: as fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. Fraude sistêmica facilitada. Consenso científico. Todo o sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão. Me revoltava, falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Poder até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações e várias entrevistas. Essas afirmações que o réu fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações e várias entrevistas. Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas, e que os ministros do TSE, citados nominalmente à época, os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde, Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. E agora, olha o que disse Jeffrey Chikini. Mas antes, vocês acreditam que até a Rede Globo, Daniela Lima, a maior passadora do governo Lula e também do STF... Queria deixar aqui para vocês o que explicou um procurador. Queria deixar aqui para vocês o que explicou um procurador que não está dentro do caso. Atuou, inclusive, lateralmente, eu diria, na Lava Jato. E eu pedi uma análise porque eu falei, cara, eu estou achando que o Cid se ferrou de verde e amarelo com esse negócio, eu estou sendo ingênua. E aí ele diz o seguinte, quanto a Cid... Ferrar de verde e amarelo é bem apropriado. Não é? Né?
Ele diz, quanto a Cid, vírgula, Alexandre não vai dar a ele os benefícios que ele poderia obter. Ele já comprometeu a delação. Se vai parar alguma coisa de pé, a gente ainda não sabe. Isso que ele fez se chama reserva mental. Veja como os investigadores entendem a estratégia. O colaborador não pode agir com reserva mental, ou seja, subterfúgios e cartas na manga. Ele não é obrigado a colaborar, mas se ele decide fazê-lo, tende a agir de fair play. Agora, a saber se o advogado sabia desse movimento temerário. Queria deixar aqui para vocês o que explicou um procurador. Pois é, gente, se realmente não sustentar nada que disse Mauro Cid, como eles vão continuar acusando Bolsonaro? E segundo o advogado de Bolsonaro, Jeffrey Schiene, dos advogados de Bolsonaro, gente, é gravíssimo o que Alexandre de Moraes, o ministro, está fazendo. Olhem isso. Urgente, General Augusto Heleno foi vítima de abuso de autoridade do seu interrogatório. Gente, é muito grave o que aconteceu hoje no interrogatório do general Augusto Heleno. Vejam que o advogado disse ao juiz que seu cliente, o interrogado, exerceria o direito ao silêncio, invocando o direito constitucional ao silêncio. E ainda assim, o juiz insistiu em fazer as perguntas. Muito embora tenha dito que o faria apenas a título de registro, disse o ministro que faria as perguntas para registrá-las. Isso pode configurar, em tese, o crime de abuso de autoridade. Quem está dizendo isso, para que fique bem claro, não sou eu. Quem diz isso é a legislação de 2019, crime de abuso de autoridade. Olha só, artigo 15. Constitui crime de abuso de autoridade com pena de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Ou seja, desde essa lei de 2019, quando o acusado diz ao juiz que quer exercer o direito ao silêncio, o juiz não pode fazer perguntas. Não se faz qualquer pergunta após invocar esse direito. Não se faz pergunta sobre os fatos. E ainda que se diga que está fazendo as perguntas apenas a título de registro, isso gera um constrangimento indevido ao interrogado e, segundo a lei de abuso de autoridade, configura crime de abuso de autoridade. Vejam com os seus próprios olhos. Então vamos às questões específicas. Só pela ordem aqui, como Vossa Excelência bem alertou... Doutor, o horário do almoço ainda está longe. Não vou falar. Vossa Excelência, fique tranquilo que... Vamos seguir. A exemplo de Vossa Excelência, eu tomei um brunch reforçado. Então, Vossa Excelência, fique tranquilo. Eu só estou aqui para esclarecer, Vossa Excelência, que ele vai fazer o uso parcial do direito de silêncio e vai responder única e exclusivamente as perguntas de sua defesa. Eu vou, mesmo assim, vou fazer as indagações para que conste e vou constar o direito, a utilização do direito ao Excelência, eu só peço, por gentileza, que não fique, por exemplo, pergunte e espere o não vou ficar em silêncio. Como ele vai ficar em silêncio em todo o interrogatório, porque o que eu quero evitar, Excelência, por exemplo, a pergunta, ele vai ter que falar, vou ficar em silêncio. Pergunta, não vou ficar em silêncio. É só para evitar esse constrangimento, por gentileza. Não há problema. Mas, meu Deus do céu, ainda dá opção da forma como pode ser feita? Não! Não é que não pode dar pausa entre uma pergunta e outra, é que não pode perguntar, doutor. Tem que deixar consignado. Questão de ordem, não pode fazer pergunta quando o acusado invoca o direito ao silêncio. Isso é crime de abuso de autoridade. Aconteceu hoje na Suprema Corte do país. Vejam, na Suprema Corte do nosso país, nós estamos vendo essas aberrações. É inacreditável. Não sou eu que estou falando. Quem diz isso é a lei. Lei de abuso de autoridade de 2019. Vocês leram aqui comigo. Eu sou Jeffrey Schiene, sou advogado, deixo aqui um grande... Olhem isso, gente. Vocês viram que esse julgamento está pegando fogo. Mas Bolsonaro tem uma carta na manga. Sabe aquela carta que pode acabar de vez com esse julgamento e a narrativa do golpe? Pois bem,
é esse. Dr. Chiquini, segundo o Dr. Chiquini, Cid disse não sei mais de 900 vezes em depoimento. O advogado afirma que a ação do golpe é a maior farsa da história no Brasil. Durante a participação no Oeste Sem Filtro desta segunda-feira, o advogado Jeffrey Chiquini classificou como a maior farsa da história do Brasil o processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares, ex-assessores. A entrevista acompanhou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, do STF, considerando a peça central pela acusação. Chiquini afirmou que Cid, na condição de réu colaborador, aspas, deixou bem claro que não houve tentativa de golpe. Segundo ele, esse foi o ponto reiterado diversas vezes durante as 5 horas de audiência. Ele disse que não houve organização criminosa, que não houve mobilização para atentar contra a democracia, que Bolsonaro nunca tratou de golpe com os comandantes militares. O advogado sustentou que a fase judicial do processo revelou contradições e lacunas nas provas, aspas. Na fase policial, o papel aceita tudo. Declarou, agora estamos na fase judicial, de contraditório, de oralidade, e é nesse momento que Cid, a principal testemunha da acusação, desmonta tudo. Para até a Daniela Lima tá falando, né, gente? É porque realmente foi o que aconteceu. Chiquini contou que contabilizou pessoalmente as vezes que Cid alegou desconhecimento ou esquecimento. Foram 920 vezes que ele disse não sei ou não lembro. Afirmou, aspas, é o primeiro delator da história que se omite dessa forma, fecham aspas. E agora, gente, vejam essa cartada de Bolsonaro. Segundo o Metrópolis, Bolsonaro usará contradições de Cid para tentar derrubar a delação. Que já tá falando aí na Globo, então realmente parece que vai ser derrubada mesmo. Advogado do ex-presidente foram em contradições do interrogatório de Mauro Cid para tentar anular a delação firmada com a PF. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro definiu estratégia de explorar supostas contradições no interrogatório de Mauro Cid para tentar anular a delação premiada firmada pelo ex-ajudante Jorge no âmbito das investigações sobre a suposta trama golpista. A análise conduzida pela equipe liderada pelo advogado Celso Vilardi é de que Cid se contradisse em diversos momentos durante o depoimento, recorrendo excessivamente a expressões como, aspas, acho, não sei e não lembro. A defesa do ex-presidente será reforçada, além de Vilardi, o advogado Paulo Bueno acompanhará Bolsonaro nas próximas etapas do interrogatório. Em entrevista coletiva concedida na noite desta segunda-feira, Vilardi criticou a conduta do delator. Aspas, quando confrontado, ele diz que esqueceu e assim é fácil delatar. Realmente, né, gente? Imagina, eu vou delatar alguém e toda hora eu esqueci, eu não lembro, eu não acho. Mas o mais interessante desse fato é que até mesmo, gente, eu tô falando por causa de uma conversa ali entre um parente meu que é petista, dizendo que acha estranho. Até a esquerda está achando que não tem lógica. Como que eu sou o juiz e o acusador? Imagina, alguém fez mal para mim e eu mesmo vou julgar essa pessoa, eu mesmo vou falar de mim? É só no nosso Brasil. Mas como vocês podem ver, esta carta na manga de Bolsonaro pode acabar com toda a narrativa de golpe. Pode não acontecer esse julgamento, Bolsonaro não ir preso, que é o que eles desejam, acabar com todos os planos da esquerda. E de quebra, tudo vai mudar em 2026. E Bolsonaro voltar a ser o nosso presidente. E agora vejam essa notícia que eu acabei de receber diretamente lá do STF. STJ forma maioria para condenar revista e jornalista por reportagem sobre Gilmar Mendes. O ministro do STF deve receber 150 mil por danos morais. Depoimento deve reverter derrotas em instâncias inferiores. A terceira turma do STJ formou maioria para condenar a revista Isto É e o jornalista Tabata Viapiano e Otávio Costa. Eles terão que pagar uma indenização de 150 mil ao ministro Gilmar Mendes, do STF. O caso envolve uma reportagem de dezembro de 2017, intitulada, aspas, Negócio Suspeito, fecham aspas. O conteúdo abordava principalmente a venda de uma universidade da família do magistrado ao governo do Mato Grosso por 7,7 milhões em 2013. Conforme o relator do processo, ministro Vilas Boas Cueva, a matéria estaria permeada de ironias e insinuações, capazes de ferir a honra de Gilmar Mendes. Acompanharam o voto do relator o ministro Humberto Martins, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi.
Até a conclusão deste texto, ainda faltava o posicionamento do ministro Moura Ribeiro. O fim do julgamento estava previsto para a noite desta segunda-feira, no plenário virtual. O ministro do STF perdeu a primeira e segunda instância antes de recorrer ao STJ. Sua defesa sustentou que a reportagem teve, aspas, intenção clara de sabotar sua honra e minar sua credibilidade. Fecham aspas. A revista, por sua vez, alegou que a apuração se baseou em documentos oficiais e que o conteúdo se enquadra no exercício legítimo da atividade jornalística. Na última semana, a Coalizão em Defesa do Jornalismo divulgou nota em que defende jornalistas e destaca que as decisões anteriores reconheceram a veracidade das informações, já que a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, alertou para o risco de criação de um precedente de censura judicial junto a profissionais que atuam em prol do interesse público e sem má-fé. Mas é o que estamos vivendo, né, gente? Eles não podem ser criticados, eles são os mesmos que acusam, os mesmos que julgam. Estamos vivendo momentos cruciais e difíceis no nosso Brasil. Gente, eu não entendo nada de direito, mas quem faz aula de direito, com certeza, nessa hora não está entendendo mais nada. Se olhar na Constituição, né, gente? A gente já sabe. Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês 1000 vezes mais. Até nosso próximo vídeo.